noite, que a presença do Senhor Jesus possa estar na sua vida, trazendo alimento espiritual para você, trazendo fortalecimento, né, na sua vida a cada dia. Hoje nós vamos falar sobre o pão, né, o alimento espiritual, né, o pão da vida. Em João 6,48 Jesus diz: eu sou o pão da vida. Quando Jesus diz que ele é o pão da vida, ele está querendo dizer que ele é o seu alimento, né? Que ele é aquilo que o ser humano necessita. Ele está dizendo que ele é o pão da vida eterna, que ele é o pão que nos leva, né, para o céu, é o pão que nos alimenta espiritualmente. O pão físico, em todos os lugares e tempo, é o fundamento básico, não é verdade? Da alimentação, é o símbolo da alimentação, desde a época de Jesus, né? Eles já faziam o pão, eles se reuniam ali para se alimentarem do pão. E como é importante, né, na nossa alimentação o pão, como é importante, como é bom se alimentar de um pão gostoso, não é verdade? Por isso que o Senhor Jesus usou essa metáfora. Ele usou a metáfora do pão, porque nós comemos o pão, nós sentimos alimentados, fortalecidos. Então ele, para ficar próximo, para ficar fácil para a gente entender, ele disse que ele é o quê? O pão da vida. A luta da humanidade é a busca permanente, não é verdade? Pelo pão físico, pelo alimento do corpo, para satisfazer os desejos e as necessidades mesmo do físico, né? Mas o que tem acontecido muito com a humanidade, com as pessoas? Elas têm ignorado, né, esse pão que nós estamos falando hoje, o pão da vida. Eles não têm buscado esse pão da vida, eles não têm encontrado esse pão da vida, né, que é o nutriente da nossa alma, do nosso espírito, né? O pão da vida é o alimento do céu, é o alimento que desceu do céu. E como nós, seres humanos, precisamos do alimento físico, do pão, de trigo, né, da cevada, né, do pão de fubá, do pão de aveia, nós necessitamos do pão da vida. Sem ele, nós não conseguimos permanecer vivos, né, na nossa vida espiritual. Hoje, nesse momento, pode ser uma oportunidade para você, né, para você parar e analisar a sua vida, analisar a sua trajetória e verificar como estão as carências físicas e as carências espirituais da sua vida. Onde você está necessitando buscar mais o pão físico ou o pão do céu? Qual área da sua vida que está mais fraca, que está mais carente? Hoje é tempo de nós termos uma decisão, é tempo de nós nos posicionarmos, é tempo de nós fazermos uma análise da nossa vida física e espiritual, né? Eu creio que na vida física, quando a fome bate, nós procuramos o pão físico. Agora, na vida espiritual, muitas vezes nós estamos nos sentindo fracos, famintos, né? E muitas vezes nós não vamos nos saciar com o pão da vida. Que essa noite seja um tempo de reflexão, né? De decisão, de buscarmos o pão da vida todos os dias, em todos os momentos do nosso dia. E buscar a solução que Deus oferece, né, em qualquer situação. Porque nós estando alimentados com o pão da vida, nós estaremos saciados, né, de sabedoria, de entendimento, para lutarmos, né, nas circunstâncias da vida. A solução se chama, então, para a sua vida, pão da vida, que é Jesus. Esta é a solução que o ser humano necessita. Jesus veio em socorro do homem que estava sofrendo, do homem que está faminto espiritualmente, do homem que está desmotivado, do homem que está perdido, que está fraco, do homem que está em pecado.
Esse homem necessita urgentemente do pão da vida, né? Jesus veio buscar, né, o homem perdido, a mulher perdida, afastada de Deus. Que você possa estar, muitas vezes você não está passando fome, né, do pão físico, né, do pão natural. Mas pense e olhe se a sua alma, se o seu espírito não está faminto, não está fraco, não está enfermo. Você precisa sim de Jesus, o pão da vida, e ele satisfará o seu espírito e a sua alma. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ensine a buscá-lo, né, como pão da vida. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós entramos na Tua presença, te agradecemos pela Tua palavra hoje, que deixa muito claro para nós que o Senhor Jesus é o pão da vida, é o pão que o meu espírito necessita ser alimentado, que a minha alma necessita ser nutrida por esse pão eterno, por esse pão que sai do céu, por esse pão que é o Senhor Jesus. Pai, que nós possamos tomar uma atitude na nossa vida hoje, tomar uma decisão e buscarmos o pão da vida. Pai, eu quero colocar agora diante de Ti as famílias que estão representadas aqui, que estão ouvindo esta mensagem. Que o Senhor, que é Deus dos céus e da terra, possa vir visitá-los, cuidar das famílias e estar, Senhor, livrando, Senhor, de todo mal, de todo ataque do inimigo. Que o Senhor possa estar livrando, Senhor, as nossas famílias e que o Senhor possa estar nos abençoando. Senhor, eu quero pedir uma bênção especial agora nesta noite pelos enfermos, aqueles que estão sofrendo, seja qual for a enfermidade. Nós sabemos que só o Senhor pode tocar no interior do ser humano e trazer sobre ele paz, alegria, força, graça, nesse momento onde o seu corpo se encontra fraco. Abençoa, Senhor, todos que estão se tratando, que as medicações sejam eficazes. E, Senhor, te pedimos também pelos médicos, os enfermeiros, todos que estão tratando dos enfermos ali nos hospitais, nessa pandemia. Venha, Senhor, fortalecê-los, venha livrá-los, Senhor, de se contaminarem. Abençoa, Senhor, e esteja consolando as famílias que estão perdendo seus entes queridos. Que situação difícil que nós estamos vivendo. Senhor, que essas vacinas possam ser eficientes, eficazes e não venha trazer mal algum ao nosso organismo. Que o Senhor nos livre, Senhor, de todo mal, mas que elas possam nos livrar apenas do vírus, do Covid. Senhor, abençoa a nossa nação, abençoa a nossa pátria, abençoa os nossos governantes. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, até amanhã.